Irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui em nossa classe intitulada Sermões Expositivos, Jesus nos Salmos. Estamos na nossa aula de número 47 e como sempre eu oriento a cada um de vocês, você deve pegar a sua Bíblia, você deve fazer uma leitura textual, do livro de Salmos, em específico o Salmo de número 47, que é o objeto do nosso estudo nesse exato momento, tá? Você vai encontrar aí a estrutura deste Salmo, Salmo 47. Este salmo tem apenas 9 versos, então essa é a estrutura do Salmo 47. Faça uma leitura, tá bom? Uma leitura textual para você ter uma visão panorâmica, daquilo que o escritor ali, o autor está dizendo. E aí você vem para a aula de hoje com o coração já entendendo a tônica da mensagem do Salmo 47. A primeira parte, nós vamos observar o seu sentido literal. Quem está falando, para quem está falando, qual o contexto que envolve, E quando nós dividirmos no ponto 1, 2 e 3, nós aplicamos para a pessoa de Cristo, ou seja, enxergamos a pessoa de Cristo dentro do Salmo 47 e por fim, então, realizamos uma breve conclusão. Eu estou deixando junto com a aula de hoje o sermão expositivo em PDF, que é o que eu estou usando aqui, que é o meu sermão, Preparei aqui o sermão para pregar e você vai fazer uso dele para me acompanhar. E aquilo que eu também sempre ensino vocês, não fique refém do que está aqui no sermão. Você deve buscar mais subsídio, mais informação, para você agregar mais valores na hora que você for pregar, ter mais conteúdo para tratar aí com a igreja ou na ocasião da sua oportunidade. Perfeito? Então, este sermão ele tem 3 páginas, tá? E ele sempre trabalha com essa regra, a introdução, o ponto 1, ponto 2 e o ponto 3 e a conclusão. É simples, tá? Algo muito didático mesmo. Jesus no Salmo, sermões expositivos, Salmos 47. Aí você já sabe a estrutura, verso 1 ao verso 9. Muito bem, introdução. O Salmo 47 é um dos chamados salmos de entronização. Ele celebra o quê? O reinado soberano de Deus sobre toda a terra. Glória! O seu pano de fundo histórico, ele pode estar ligado a grandes vitórias de Israel, possivelmente relacionadas à consolidação do reino sobre Davi e às celebrações litúrgicas no templo em Jerusalém. Então, se envolve nessa celebração, então o aspecto histórico envolve o Davi, mas também vai envolver Salomão, uma vez que o templo só virá a partir de Salomão, No entanto, sua dimensão profética transcende o contexto histórico imediato. Ele aponta para um reinado universal, absoluto e eterno. Então, não só profético, como também escatológico. Então, percebam que nessa introdução, este salmo ele tem um sentido literal, envolvendo Davi, envolvendo Salomão, envolvendo o templo, envolvendo a cidade de Jerusalém, o povo de Israel. Então, o seu sentido literal, respeitando a historicidade e o contexto, do Salmo 47. Mas o mesmo também é profético, porque ele vai apontar para o Messias, ele também é cristológico, porque nós vamos encontrar Cristo, mas ele também é escatológico, porque aponta, para o reino universal, absoluto e eterno. Que bênção,
Vamos lá, o texto ele declara o seguinte no Salmo 47, verso 1. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui não é apenas Israel convocando a adoração, mas todos os povos. O alcance é global. A linguagem é missionária, como também é escatológica e messiânica. Já o verso de número 2 afirma o seguinte: porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. A expressão Rei grande, ela carrega o sentido de soberania suprema. No hebraico, a palavra aqui para rei, no caso, é Melech. Melech aponta para o governo legítimo, né? E autoridade estabelecida. Então, esse reinado encontra seu cumprimento pleno na pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é Rei dos Reis, porque ele é Senhor dos Senhores. A luz do Novo Testamento, então, revela que Jesus ele é o cumprimento das promessas davídicas, né? Da casa, da linhagem de Davi. Mateus 28, 18, Cristo pós-ressurreição, ele mesmo declarou isso: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Já na carta aos Filipenses, capítulo 2, o verso 9, 10 e 11, quando Paulo menciona a humanidade de Cristo, mas também menciona a sua exaltação, você pode recordar desse texto que Deus o exaltou soberanamente, né? Dando-lhe um nome que está acima de todos os nomes, a qual importa que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o nosso eterno Pai. Em Filipenses 2, verso 9 a 11, vemos que Deus o exaltou soberanamente. O Salmo 47, então, ele não é apenas uma celebração litúrgica antiga, mas ela também é, este salmo também o é, uma profecia viva do reinado do Senhor Jesus Cristo. Bom, além disso, o versículo 5 do Salmo 47, ou o verso 5 do Salmo 47, está escrito assim: Deus subiu com júbilo. Olha que isso, meu Deus, que violência. Deus subiu com júbilo. Nós subimos com júbilo à casa do Senhor, mas está escrito assim: Deus subiu com júbilo, né? O Senhor subiu ao som de trombeta. Bom, fica claro aqui que Deus habita no meio dos louvores. Deus habita no meio da adoração, né? Nós somos o povo que conhece o som festivo, o som da celebração, da adoração, do culto. E Deus subiu no meio do júbilo, com o júbilo, Deus subiu ao som de trombeta, mostrando a presença dele no meio dos louvores, né? A tradição cristã sempre viu aqui um prenúncio da ascensão do próprio Senhor Jesus. Olha que interessante. Quando você lê Atos 1, verso 9 a 11, que é a ascensão de Cristo, então, mesmo que Lucas não registre isso, ou que não apareça isso, mas você sabe que ali tem uma ascensão de Jesus, tem aparições angelicais. Então existe uma inferência no Salmo 47, que esse Deus que subiu com júbilo, esse Senhor que subiu ao som de trombeta, é a pessoa de Cristo na sua ascensão, subindo em glória. Olha que coisa linda. Então a tradição cristã sempre viu aqui um prenúncio da ascensão de Cristo, conforme Atos 1, verso 9 a 11. O rei que venceu sobe aos céus em triunfo. Aleluia! Faz sentido, porque todo aquele que vence a guerra volta com os despojos e ainda volta com o triunfo. Da expressão está consumado, triunfei, venci, né? Portanto, então, o Salmo 47, nessa introdução, não é apenas uma poesia hebraica, é cristologia antecipada.
Louvado seja o nome do Senhor. É anúncio profético, é proclamação do reino, é a celebração do Cristo entronizado. Você tem um glória aí para liberar, para adorar, para glorificar o nome do Senhor? Porque é muito lindo observar isso aqui, né? É muito lindo observar isso aqui. Bom, agora chegamos nos 3 pontos, tá? Em primeiro lugar, agora você tem Jesus no Salmo 47. Em primeiro lugar, Jesus é o Rei exaltado sobre todos os povos. O Salmo 47, ele começa com uma convocação universal. Batei palmas, todos os povos, ok? Está no Salmo 47, verso 1. Aí diz assim, o reinado descrito aqui não é restrito a Israel, é um domínio global. Isso aponta diretamente para o senhorio universal de Cristo, porque lá no Salmo não está escrito batei palmas todo Israel, batei palma todos os povos. Então isso aponta diretamente para o senhorio universal do Senhor Jesus. Lá na página 2 do nosso sermão em PDF, quando Jesus veio, ele inaugurou o reino de Deus, conforme está em Mateus 4,17, né? No entanto, o seu reinado não é apenas um reinado espiritual no sentido invisível. Este reinado, ele é real, ele é efetivo, ele é soberano, conforme o livro do Apocalipse, capítulo 19, verso 16, dentro do campo escatológico, né? O chama de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Cristo que em breve virá para buscar a sua igreja e depois para implantar aí o reino milenial. Daí nós conjugamos os 3 tempos, né, da vinda do Senhor Jesus. Ele veio, ele vem, ele virá. Ele veio como homem, ele vem como esposo para buscar a sua esposa e ele virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores para implantar o reino milenial, tá? Então o verso de número 3 do Salmo 47 diz assim: ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Essa linguagem, ela também ecoa ali no Salmo 110, no verso 1, e encontra também, né, resquícios lá do seu cumprimento em 1 Coríntios 15, 25, até mesmo lá em Efésios 1, né, verso 21 a 23. Mas aqui você lê assim: porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Concluindo o ponto 1, então, Jesus reina sobre a história, Jesus reina sobre as nações, Jesus reina sobre os acontecimentos. Nada escapa ao seu governo. A cruz não foi derrota, ela foi entronização paradoxal. Aleluia! A ressurreição foi a confirmação pública do senhorio de Cristo, né? Assim o Salmo 47 revela que Jesus é o Rei exaltado, diante de quem todos os povos são chamados a bater palmas e aclamar. Digno de honra, digno de glória e digno de louvor é o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Glória a Deus por isso, hein? Vamos ao nosso ponto 2 então. Ponto 2, em segundo lugar, Jesus é o Rei que subiu com júbilo. Que coisa tremenda esse salmo, né? O verso de número 5 declara assim: Deus subiu com júbilo. O Senhor subiu ao som de trombeta. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Então essa subida aqui, ela é interpretada cristologicamente como a ascensão de Cristo. Lá em Atos 1, verso 9, está escrito que ele foi elevado às alturas.
Já em Efésios 4, versículo número 8, está escrito: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Glória a Deus! O Cristo que morreu é o Cristo que ressuscitou. O Cristo que ressuscitou é o Cristo que ascendeu. O Cristo que ascendeu é o Cristo que reina. Quem tem um glória a Deus aí? Quem tem um aleluia? Quem pode adorá-lo agora, neste exato momento? Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que em nossas aulas, nas nossas classes do curso básico, médio, bacharel, em teologia presencial e também EAD, tanto pelo Seminário Teológico Querigma, que é extensão livre, como pela Unitec, a Universidade Teológica Querigma, extensão universitária, com reconhecimento pelo MEC da extensão universitária, nós sempre trabalhamos as nossas matérias e ao esgotar uma matéria, nós não repetimos ela. Por quê? Porque a Bíblia é inesgotável. Por exemplo, nós estamos preparando a nossa matéria, a nova grade do curso básico em teologia, onde a matéria de Cristologia e a matéria de Eclesiologia, a matéria de teologia pastoral, ela está inserida no livro de Salmos, ou seja, o assunto da matéria de Cristologia, de Eclesiologia e de teologia pastoral, ela sai do livro de Salmos, está saindo ou sairá do livro de Salmos, assim como também a própria matéria de escatologia dentro do livro de Salmos, por causa da riqueza, a matéria de bibliologia. O Salmo 119 inteiro é uma matéria de bibliologia, com todas as nuances, do ampliar do arcabouço do que é uma bibliologia. Então nós não repetimos matéria, nós sempre buscamos fazer todo o caminho de novo, porque o nosso aluno merece informações novas, sempre coisas novas que os céus, que o trono de Deus derrama em nosso coração para a glória de Deus. Muito bem, encerrando o ponto 2, assim, a trombeta mencionada no Salmo aponta para a celebração real. Na cultura hebraica, o som da trombeta anunciava o quê? Coroações e grandes eventos nacionais. Aqui vemos a coroação celestial de quem? Do Cristo, do Messias, tá? A carta aos Hebreus, capítulo 1, lá no verso de número 3, ela afirma que, havendo feito purificação pelo ou dos nossos pecados, Cristo assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então a ascensão não é ausência, a ascensão de Cristo não é que ele foi embora, a ascensão de Cristo não é a ausência dele, a ascensão de Cristo não é que ele sumiu, a ascensão de Cristo não é que ele nos abandonou, a ascensão de Cristo é que ele foi entronizado, ele assumiu o governo, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o Salmo 47, ele anuncia então o Cristo que sobe vitorioso e que triunfa de forma glorificada. Louvado seja o nome do Senhor, sobe vitorioso, triunfante e glorificado. Vamos ao terceiro ponto então do nosso sermão expositivo de hoje, no Salmo 47, Jesus no Salmo. Terceiro lugar, Jesus é o rei que governa sobre as nações. O versículo 8 declara, ou o verso 8 declara: Deus reina sobre as nações. Deus está assentado sobre o trono da sua santidade. Eu estou sempre corrigindo versículo e verso, porque, na verdade, o livro de Salmos, por se tratar de um inário, a harpa de Israel, então ele não tem capítulo nem versículo, é sempre números e versos. Então é só uma questão de pronúncia, mas se você se sentir bem com o versículo, eu não vou te corrigir, como não ensino ninguém a corrigir um ao outro.
exceto se você tem um amplo campo de amizade e conforto com esta pessoa, porque nem todos estão passivos a uma correção. Mas aqui está, o versículo 8 diz: Deus reina sobre as nações, Deus está assentado sobre o trono da sua santidade. Oh, glória a Deus por isso, aleluia. Essa é uma declaração da soberania absoluta do eterno, né? O trono indica autoridade, a santidade indica justiça perfeita. O reinado de Cristo não é um reinado tirânico, o reinado de Cristo é um reinado santo. O reinado de Cristo não é corrupto, o reinado de Cristo é justo. O reinado de Cristo não é instável, o reinado de Cristo é eterno. Quem tem mãos para levantar e glória para liberar, esse é um bom momento para nós adorarmos. No livro do profeta Daniel, capítulo 7, verso 14, afirma que ao Filho do Homem foi dado domínio eterno. No livro do Apocalipse, capítulo 11, verso 15, declara: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Mesmo quando o mundo parece caótico, Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina. Mesmo quando as nações se agitam, Ele está entronizado no trono, assentado sobre o trono, governando a partir do trono. O Salmo 47, ele aponta para essa realidade escatológica. Qual? O reinado universal e definitivo de Jesus. Já o verso de número 9 conclui dizendo que os príncipes dos povos se reúnem ao povo de Deus, do Deus de Abraão. E isso aponta para a inclusão dos gentios no plano redentor, cumprindo-se em Cristo, conforme foi prometido a Abraão, registrado por Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 3, verso 28 e 29. Que riqueza, meu Deus do céu, que violência textual. Louvado seja Deus. Se você é alguém apaixonado por Bíblia, certamente seu coração deve estar fervendo pelas coisas de Deus aqui, né? Muito bem, vamos para a conclusão do sermão, e eu sempre reitero a vocês: pesquise mais, né? Busque mais subsídios, melhore o que você está recebendo, para a hora que você for pregar, né, você possa ali realmente trazer uma boa palavra ao coração da igreja, porque a igreja merece uma boa alimentação. Vamos lá, conclusão. O Salmo 47, ele é um hino de entronização, que encontra seu cumprimento pleno em Jesus Cristo. Ele é o Rei exaltado sobre todos os povos. Ele é o Rei que subiu com júbilo. Ele é o Rei que governa sobre as nações. Não estamos falando de um rei simbólico, estamos falando do Senhor ressuscitado, né? Que declarou em Mateus 28:18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Diante dessa revelação, a resposta, né, do Salmo, ela é muito clara: cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, oh glória. O Salmo 47 não é apenas um convite à adoração emocional, é um chamado à submissão consciente. Se Ele é Rei, devemos então nos render. Se Ele reina, devemos então obedecer. Se Ele está entronizado, devemos então adorá-lo. Aleluia, oh glória, bendito seja o nome do Senhor para todo o sempre. A história caminha para a manifestação plena desse reino, como já citamos Filipenses 2, verso 10 e 11, que afirma que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Hoje nós adoramos pela fé, um dia o veremos face a face. O Rei do Salmo 47 é Jesus Cristo,
e ele reina, ele venceu, ele voltará, e a igreja rompe com júbilo dizendo: ele é o nosso Rei. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. E assim, queridos e amados irmãos, encerramos a aula 47 da nossa classe dos Salmos. Jesus nos Salmos, sermões expositivos. Te vejo na aula 48. Bons estudos e que Deus te use poderosamente.